fala no capítulo 53 que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o aceitamos, ainda é preciso fazer alguma quebra de maldição? Olha aí, o que significa esse versículo? Posso começar? Pode começar, vai lá, dá o start. Tô animado hoje. Tá animado hoje, tá aí com a cola na mão. Eu tô com a cola boa aqui, tá aqui. Não, eu gosto de lembrar de uma síntese doutrinária que foi elaborada na 43ª Assembleia Geral da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, em Águas de Lindóia, em 1995. E naquela época, a década de 90, era uma década, assim, foi uma década de um crescimento muito grande, né, no Evangelho, e pessoas davam seus testemunhos, né, crentes novos e artistas iam às frentes das igrejas para testemunhar de suas conversões, alguns conhecidos, outros nem tanto, e muita coisa aconteceu naquela época. Por exemplo, já foi citado aqui, né, que essa quebra de maldição hereditária vem de lá, da metade do século passado, e essa época foi uma época que a igreja se reuniu para trabalhar esses temas, porque eles estavam servindo inclusive para dividir algumas igrejas também. Alguns criam, outros não criam. E aí a síntese doutrinária nesse sentido de quebra de maldição dos congregacionais é o seguinte: cremos que o sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário é suficientemente eficaz para livrar o homem que nele crê de qualquer maldição que lhe tenha sido imposta por Deus em consequência da sua desobediência, e portanto é desnecessária qualquer palavra ou ritual para quebrar maldições. Essa é a síntese doutrinária que os congregacionais creem a esse respeito, baseado nos 28 artigos lá da breve exposição das doutrinas fundamentais do Evangelho. Então eu penso que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Eu penso que todo escrito de dívida que havia contra nós foi encravado lá na cruz do Calvário. Na vida de quem crê e vive pratica, né? Lógico. Porque também tem aquela graça barata de Jesus salvou. Não. Na vida daquele que crê. Então, no sacrifício de Jesus. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, eu não preguei outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Então a cruz de Cristo anula toda a maldição. E Paulo termina dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Então tudo aponta para a cruz. A cruz que parecia a derrota foi a vitória do cristianismo, é a vitória da humanidade, é a vitória de todos aqueles que nos assistem, porque toda maldição é quebrada na cruz em Cristo. Amém. Em consonância a isso, não impede também de que o cristão entenda que o seu caminhar deve ser sim um constante processo de santificação. São coisas distintas. Até ele chegar e dizer: estou crucificado, como Paulo. Exatamente. Né? Então isso é fundamental. Né? A maldição em si, conforme já foi dito aqui, mas é necessário sim um processo de santificação constante. Então peraí, acho que teve uns blocos aqui, a gente até parece que a gente está indo na contramão do que a gente falou, porque se a cruz quebrou toda a maldição, então não tem a maldição em objeto, em palavras, em nada. É isso que a gente pode entender? Porque a gente falou em alguns aspectos que existe maldição em objeto, em palavras malditas, mas ao mesmo tempo falamos que não há condenação sobre aquele, nem maldição sobre aqueles que estão em Cristo crucificado, como Paulo quando Gálatas 2:25. proclamamos o verdadeiro evangelho e a verdadeira conversão, não haverá. Tudo será quebrado. Tá bom, então não temos que ter Ela não medo de vai nos nada, de atingir. objeto. Não, a maldição cai por terra. Não vale encanto para Jacó. Eu não falei maldição, eu falei questões legalismos espirituais que as pessoas colocam sobre objetos consagrados, isso existe, entendeu? Mas essa existe. Transferência de maldição pro convertido, eu não creio. Determinismo, né? Você não pode ficar mais doente, você não pode. Isso aí, essa teologia baseada em Isaías 53, ela está fora. Porque Paulo mesmo falou para Timóteo: toma um pouquinho de água com vinho por causa da sua enfermidade. Então, existe uma doutrina de que o crente não pode ficar doente. Se ficou doente porque está em pecado. Mesma coisa que aconteceu com Jó lá. Então, isso não é verdade. Nós somos passivos de passar. Eu mesmo peguei uma gripe forte há pouco tempo agora, fiquei de cama aí praticamente uma semana. Então, aí Jesus não tomou a enfermidade, todas as enfermidades não foi tomada na cruz. Aí é uma questão espiritual, uma questão da salvação que ele comprou na cruz, mas as questões inerentes ao ser humano
vírus, bactéria, tá aí na atmosfera. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, você tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. Né? Se você vai no médico, né, no cardiologista, você está com a pressão alta, né, e o médico prescreve para você não só uma medicação, mas sobretudo mudanças de hábito de vida. Olha, você tem que fazer caminhada, você tem que cortar sal, você não pode comer determinados alimentos, mas você, de maneira teimosa, você faz tudo aquilo ao contrário, o seu corpo vai sentir. E então, isso não é maldição, isso não é culpa do pecado, isso é culpa sua mesmo. Tinha uma época aí que as pessoas oravam, as pessoas oravam a água e bebia e ela era abençoada. Né? Essa aí tá orada? Essa tá orada, mas agora parou, né, Ciro? Porque agora a televisão é LED, agora não dá mais pra botar água em cima da televisão, parou agora. Mas, então... São os Zinos Alu, né? Os Zinos Alu fazer isso. Não tem outros aí, não. Eu vou falar o nome, não, mas tem outros, eu conheço. Então, a maldição foi quebrada na cruz de Cristo. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, e no nome de Jesus, não há culpa sobre você, não há maldição sobre a sua vida. Você é abençoado pelo poder que há no sangue de Jesus. Receba aí essa palavra e quero agradecer aí aos pastores pela presença de vocês. O papo foi uma bênção. Obrigado você que